Olá a todos e todas. Eu sou Felipe Augusto Ribeiro, doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, e atendendo à chamada desse evento, que eu achei bastante instigante, eu estou aqui para colocar a pesquisa em foco e falar sobre desafios metodológicos, mas também teóricos, epistemológicos, técnicos, no estudo da documentação escrita medieval. Esse tema, eu comecei a formulá-lo e ele está registrado, inclusive, na introdução da minha tese de doutorado, que está aqui na tela para vocês verem, está disponível no repositório digital da UFMG, em que eu fui obrigado a retomar algumas reflexões que eu já tinha começado no mestrado. Em toda a minha trajetória eu trabalhei com fonte escrita medieval, agiografias, crônicas, compêndios de história, anais, diplomas e etc. E desde as minhas primeiras qualificações, a banca sempre me pedia para refletir sobre a natureza das minhas fontes e fazer uma crítica documental, o tanto que eu conseguisse. O problema é que fazer uma crítica documental quando você não tem acesso direto às fontes, você trabalha com fontes editadas, que é o caso de quase todos nós, fica muito difícil, né? Porque a gente não consegue pensar em questões como da materialidade da fonte. Mas essas reflexões eu acabei tendo que fazer dentro dos limites das minhas possibilidades, e é ela que eu quero trazer aqui para a gente conversar hoje. Bem, uh, essas reflexões, esses desafios constituem os problemas dessa comunicação. O primeiro, para usar aquela clássica reflexão feita pelo Legoff, se trata de como a gente converte os monumentos da história em documentos, né? E a isso eu adiciono também a reflexão do Joseph Morcel, naquele também célebre artigo, que está apenas em francês, eu creio, em que ele trata das fontes, de como os historiadores convertem os monumentos da história em suas fontes, e que isso é perigoso, porque as fontes são o pão do historiador, mas eventualmente podem virar o seu veneno se ele não toma consciência da natureza dessas fontes, que são frequentemente mais amplas do que a natureza que a gente dá a elas enquanto documento comprobatório das hipóteses que a gente delineia na pesquisa histórica. Então, essa é uma primeira questão. Como é que a gente pode escrever a história não tendo consciência, ou mesmo quando temos consciência, não tendo acesso à totalidade das nossas fontes, que geralmente são reduzidas à simples dimensão da literacidade, quer dizer, daquilo que está escrito. E a gente, consequentemente, acaba fazendo pesquisas muito conteudistas que não atentam para elementos formais das fontes que interferem na pesquisa. Um terceiro problema, então, além dessas questões materiais da fonte, que geralmente nos escapam, é a questão da digitalização. Agora, no século XXI, a gente está lidando com informática e a gente acessa as fontes geralmente através da tela de um computador. A gente tem, com isso, mais uma etapa, mais uma camada de limitações, de problemas e de desafios. Por outro lado, se abre também outras portas, como ferramentas de tratamento de dados e de informação que a gente não teria sem o computador. Então, essa pesquisa informatizada constitui um problema, mas ela também constitui um novo caminho de pesquisa, que é o que eu quero demonstrar. Diante desses problemas, os objetivos dessa comunicação são bastante simples. Primeiro, refletir sobre as condições atuais da pesquisa historiográfica, e segundo, como eu não pretendo só ficar reclamando, propor algumas soluções e estratégias para enfrentar esses desafios, que são coisas que eu acabei inventando ou encontrando durante o meu doutorado e experimentando, e eu acho que são dicas que eu posso tentar, sem nenhuma pretensão, é claro, compartilhar com os ouvintes. Para isso, para essa exposição, então, eu selecionei um método bastante simples. Eu vou discutir alguns conceitos bibliográficos, conceitos de pesquisa que estão na bibliografia que eu conheço, e vou cotejar isso com alguns relatos pessoais, já que eu estou partindo da minha experiência, da minha trajetória acadêmica. E aí eu formulo, a partir disso, uma hipótese que é um convite, uma proposta de trabalho, que é a gente fazer o seguinte: já que a crítica documental frequentemente escapa a gente, porque nós não temos acesso às outras dimensões das nossas fontes, e elas não chegam digitalizadas e editadas, a gente investiu então em uma crítica editorial, vamos dizer assim. Eu não achei expressão melhor para tratar disso, mas o que eu quero dizer? Para a gente pensar então na condição digital dessas fontes, como é que a digitalização afeta a natureza das fontes, e por outro lado, como é que ela abre novas possibilidades de pesquisa para a gente, novas potencialidades.
Então, desde o meu mestrado, em que eu trabalhei com as geografias, as bancas me pediam para pensar que as geografias não eram só textos, elas tinham intertextos, elas se relacionavam, por exemplo, com processos inquisitoriais, e como é que eram os manuscritos, para eu tentar descrever os manuscritos, as tradições de manuscritos também, porque geralmente para uma fonte você tem várias tradições, várias cópias espalhadas por vários arquivos, cada uma com é, trajetórias de fabricação diferentes, com grafias diferentes, com mutilações diferentes, enfim, com especificidades. E, porém, quase sempre, quando me perguntavam sobre isso, eu não conseguia responder, porque afinal não tinha acesso aos documentos. Mas hoje a gente tem tido um certo avanço no contexto de digitalização das fontes que nos permitem chegar a isso aqui, que eu trouxe só uma ilustração para vocês. Há vários manuscritos já digitalizados em algumas bases de dados grandes, como a Biblioteca Digital do Vaticano. Eu trouxe aqui um manuscrito de lá, tem também a Bodleia e outros repositórios digitais, que nos dão um contraste muito grande, olha só. Eu agora, depois do doutorado, estou estudando a documentação lombarda, leis lombardas, os éditos régios, e crônicas, enfim, e eu trouxe aqui para vocês um exemplo entre um manuscrito em que está registrado uma cópia apenas, não é a cópia, a gente precisa lembrar disso, nunca existe, quase sempre nunca existe só uma cópia de um documento, aqui do Édito de Rotário, que está nas Leges Locumbardorum, e aqui do lado a edição clássica das Monumenta Germana Histórica do século XIX, e aí a gente consegue perceber. Uma coisa é essa página branca chapada aqui, outra coisa é o manuscrito que tem cor, tem cores vivas, tem capitulares, tem marcas de uso, tem anotações marginais, tem uma série de coisas, miniaturas, que nem sempre vêm para as edições. Mesmo que as edições sejam boas, eu não quero desclassificar as edições, a gente depende muito delas e não deve abrir mão. As edições, por outro lado, elas têm, se forem edições críticas boas, como são as da Monumenta, eles têm índices, os editores comentam, eles corrigem coisas que a gente não consegue ler. Aqui a gente precisaria de paleografia para ler, aqui fica muito mais fácil de ler, tem índice, tem nota de rodapé, tem glossário, tem uma série de coisas. Mas hoje a gente consegue trabalhar com as duas versões e fazer confrontos e complementar as nossas fontes, ganhar uma dimensão a mais sobre elas. A gente pode trabalhar tanto com elas editadas, que são de mais fácil acesso e tem já estudos e mecanismos de navegação, quanto com os manuscritos. Além disso, a gente precisa sempre lembrar. Aqui, por exemplo, é um documento do século VII, mas que está numa cópia do século XII e XIII. Então, você tem pelo menos aqui dois momentos de refabricação da fonte, aqui um terceiro momento no século XIX, quando ela é editada, e um quarto momento no século XXI, quando ela é digitalizada e disponibilizada para acesso, a ponto de que um brasileiro aqui no Hemisfério Sul consiga acessar esse documento que é de uma história, vamos dizer assim, estrangeira. Repito, eu não quero desqualificar as edições, elas são muito pertinentes. Tem alguns autores que discutem já como é que a gente, na verdade, depende de políticas editoriais, porque, afinal de contas, quem escolhe o que vai ser digitalizado, quem escolhe o que vai ser editado e quem escolhe como fazer essas coisas não somos nós. E é isso que a gente tem que refletir. A gente depende de políticas arquivísticas e de digitalização, de divulgação científica que não são formuladas por nós, mas que afetam a nossa pesquisa. Alguns autores, como Michele Ansani, Ciaralli e outros italianos, têm refletido sobre isso e discutido, por exemplo, como é que as fontes italianas com as quais eu trabalho são pouco digitalizadas porque o governo não investe nisso. Agora, o que o governo italiano faz com seus arquivos escapa a gente, né? Então, de alguma maneira, a nossa pesquisa é limitada por ações de terceiros e aí a gente precisa ter pelo menos consciência disso. Agora, para uma parte mais propositiva dessa apresentação, eu queria fazer aquilo que eu lembrei, que é as ferramentas digitais abrem para a gente outros caminhos de pesquisa. Aqui eu tirei um print de um leitor de PDF que eu uso para trabalhar, para pesquisar, e aí eu posso recorrer a marcações, eu posso recorrer à procura aqui. Se eu estou pesquisando como é que o pobre aparece no édito de Rotário, eu jogo na caixa de pesquisa, aparecem as ocorrências, eu posso usar o índice de navegação, quer dizer, eu ganho recursos para trabalhar com uma pesquisa vocabular, por exemplo, que eu não teria com a fonte física, né? Por outro lado, para isso é preciso ter reconhecimento de caracteres. Agora, se não tiver, como no caso das Monumenta, eu posso trabalhar com os índices, com glossários e uma série de coisas que as edições, pelo menos as críticas, têm. Por um lado, as fontes da história medieval costumam ser lacunares, fragmentares, em pouca quantidade.
Por outro lado, como elas têm sido digitalizadas e divulgadas, a gente começa a ter um certo ganho de documentação. A documentação começa a ficar vasta demais a ponto da gente ter uma massa de dados, de informações muito grande para trabalhar, que às vezes pede abordagens quantitativas. Foi o caso do meu doutorado, em que eu estava trabalhando contratos de venda que tinha preço, tinha quantidade de moeda, quantidade de cereal, quantidade de metragem da terra, uma série de dados que eu precisava quantificar, e para isso eu precisava de alguns recursos, como gráficos e tabelas, para sistematizar esses dados. E tudo isso eu só consegui fazer porque eu estou trabalhando com informática. Então, vamos lembrar daquele volume Domínios da História e Novos Domínios da História, organizados pelo Ciro Flammarion Cardoso e pelo Ronaldo Weinfass. Lá já tem alguns capítulos sobre história informática, convocando os historiadores a lançar a mão da informática no estudo de história, para não ficar só uma escrita da história textual e maçante, e também para que a gente exceda esse limite puramente literário do estudo das fontes escritas, que guardam para a gente dados, às vezes quantitativos valiosos, que a gente pode dar outro tratamento digital para eles. Aqui um outro exemplo, recentemente trabalhando sobre crônicas, em que eu fiz uma pesquisa vocabulária e quis dividir os vocábulos que eu encontrei em análises semânticas, dividir em campos semânticos e mostrar para o meu leitor como é que esses campos se articulavam entre si. Para isso eu fiz um gráfico aqui muito mal feito, mas só para dar a ideia de que a gente pode fazer representações visuais que às vezes são úteis para reforçar o argumento que a gente está tecendo através do estudo das informações que as fontes escritas nos dão. Por fim, um outro filão que tem sido muito atual é o geoprocessamento. Também na minha tese, eu estudava assentamentos eclesiásticos, igrejas, paróquias, vilas, e eu precisava localizá-los no mapa para que o meu leitor não ficasse muito perdido e eu mesmo não ficasse muito perdido. Então, através das pistas que eu encontrava na bibliografia, de estudos arqueológicos, eu fui lá no Google Earth e localizei os assentamentos que eu identificava no meu estudo, coloquei em mapas e anexei na minha tese para favorecer os meus argumentos. Bom, já encaminhando para o término, então, da apresentação, considerações finais. Eu acho que a gente precisa um pouco fazer uma metaciência, retornar uma metaciência no sentido de refletir sobre a ciência, de fazer uma ciência sobre a ciência. Vários autores têm discutido isso e lembrado que as fontes escritas têm materialidade, como, por exemplo, a Luciana Durante, que é uma especialista em diplomática, e o Guilherme Janin, que é também especialista em diplomática, apesar de que a gente aqui nos nossos currículos não temos essas disciplinas, diplomática, paleografia, codicologia, a gente estuda pouco, mas é possível já, através da internet, como a gente ganha acesso até a compra de livros estrangeiros, tentar investir um pouco mais nessa área para que a gente possa refletir sobre o que a gente está fazendo e deixar de fazer pesquisas meramente conteudistas, de preocupar com o que a fonte diz, mas também como ela diz e o que a fonte é, como ela circula, como ela é fabricada e etc. E aí talvez seja útil o conceito do Ginsburg de paradigma indiciário, porque para fazer isso a gente precisa seguir pistas, indícios, que são resíduos, né? E às vezes montar quebra-cabeças, porque as coisas não chegam prontas para nós. Quando elas chegam prontas numa edição, a gente precisa entender que a edição foi feita a partir de fragmentos. Algumas dicas e sugestões para o estudo de fontes escritas. Sempre optar por edições críticas quando elas estiverem disponíveis, é claro, porque eu sei que nem sempre estão. Se a gente tiver mais de uma edição, usar mais de uma edição, não tentar definir qual que é a melhor, usar várias e fazer confrontos entre elas, porque elas podem ter diferenças que são complementares. Ler os prefácios das fontes, em vez de partir direto para o conteúdo, porque nos prefácios os editores às vezes comentam sobre a materialidade das fontes que a gente não tem acesso, não poderia saber de outra maneira. E, por fim, fazer isso que eu tentei mostrar, explorar as ferramentas que os aplicativos e os softwares nos dão para tratar a nossa fonte de maneira mais do que literal, né? Por fim, está aqui uma bibliografia. Eu espero que vocês tenham tempo aí de printar a tela, já que fica pequenininha as letras no PowerPoint, né? Mas eu gostaria de lembrar algumas coisas aqui, por exemplo, a reflexão da Nicole Leroux, de que a história é uma disciplina inerentemente anacrônica, então a gente precisa lembrar que as fontes da história não são feitas para a pesquisa do historiador, elas são monumentos de uso do presente, o historiador é que vem e converte ela em fontes, como ensina o
o Joseph Morcel. Eu gosto também muito desse texto aqui da Ana Márcia Lagoa, que é um texto para ensinar história no ensino fundamental, oficinas de história, em que ela compara o ofício do historiador com o ofício do detetive. Eu acho isso interessante, porque casa com o paradigma indiciário do Ginsburg, no sentido de que a gente deve ficar pesquisando pistas e montando quebra-cabeças, como eu disse. Bom, essa é a reflexão que eu queria trazer aqui. Eu espero que tenha sido útil para todos e obrigado pela atenção.